Olá, você sabe de onde vem a energia que chega até a sua casa? Você sabe quais são as oportunidades de negócio ou mesmo as oportunidades de emprego que existem na área de energia? Então, este é o tema da minha pesquisa financiada pela FAPERJ. Meu nome é Amaro Pereira, eu sou bolsista cientista do nosso estado pela FAPERJ e sou professor do Programa de Planejamento Energético da COP UFRJ. Então eu vou falar um pouco de energia de um modo geral e de fontes renováveis de energia em particular. Bom, a energia está presente na nossa vida de diversas maneiras. Bom, nas atividades produtivas, ou seja, na indústria, se usa muito energia para produção de diversos bens e mesmo para os serviços, né? No setor de transportes, você tem carros, ônibus, caminhões que consomem combustíveis de forma direta, além de que nas áreas urbanas você tem prédios residenciais ou comerciais que usam uma série de eletrodomésticos e que vão demandar bastante energia. Bom, essa energia ela pode vir de fontes renováveis, como as hidrelétricas, que é a nossa principal fonte de geração de energia elétrica no Brasil, como a energia eólica, como a energia solar. Também podem vir de fontes fósseis, como as termoelétricas a carvão, as termoelétricas a diesel ou a gás natural, e também podem vir de usinas nucleares. O problema é que muitas dessas usinas geram uma série de poluentes ou uma série de impactos ambientais. Então, no planejamento energético, é necessário identificar quais são as fontes de energia que geram os menores impactos ambientais e que possam gerar energia pelos menores preços também, porque isso se reflete na nossa fatura de energia elétrica. Bom, agora como a energia chega na nossa casa? Tradicionalmente, a gente tem as usinas geradoras de energia, como as usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas ou nucleares, que injetam energia na rede e, a partir das linhas de transmissão, a energia vai chegar às estações distribuidoras de energia e as distribuidoras de energia vão levar energia até os consumidores finais, como, por exemplo, nós, os consumidores residenciais. Mas no sistema tradicional, esse fluxo é unidirecional, de forma que os consumidores têm que recorrer às concessionárias de distribuição para contratar a própria energia. Agora a gente vê coisas novas chegando no nosso sistema de energia. Então, além das usinas tradicionalmente conhecidas como as usinas hidrelétricas e termoelétricas, a gente tem também usinas renováveis como usinas solares e usinas eólicas. Bom, a questão é que essas usinas têm um problema de dependência das condições do tempo, né? Então, se tem um vento numa velocidade adequada, a usina vai gerar normalmente. Se venta muito forte ou se para de ventar, a usina para de gerar. Mesma coisa com as usinas solares, né? Se tem uma irradiação solar adequada, você gera energia normalmente. Se anoitece ou se passa uma nuvem, essa energia, a geração dessa energia é prejudicada. Então essas são ditas fontes intermitentes. Bom, além disso, nesses novos sistemas, as residências, né, os consumidores de residenciais passam a gerar a sua própria energia. Não só os consumidores residenciais, mas mesmo os comerciais, as indústrias. Então, no caso dos residenciais, você pode colocar, por exemplo, placas fotovoltaicas no seu telhado e gerar a sua própria energia, além de poder jogar energia para a rede ou para o sistema interligado também. Neste caso,
o sistema passa a ter fluxos bidirecionais. Então, além de continuar a energia vindo das grandes usinas, elas podem ser geradas pelos próprios consumidores. Então, isso passa a ter um fluxo bidirecional. E para controlar esse fluxo bidirecional e a intermitência dessas fontes de energia, a gente pode instalar baterias, por exemplo, para armazenar energia no momento em que tenha muita geração e pouca demanda, e depois fazer o contrário quando tiver muita demanda e pouca geração. Além disso, a gente tem carros elétricos, né, que vão ser uma nova fonte de consumo de energia e que vão tornar a gestão do sistema mais complexa. E, portanto, a gente vai precisar de sistemas inteligentes para fazer o controle de toda essa complexidade. Fora que os próprios consumidores residenciais, industriais ou comerciais podem fazer a gestão da própria energia, tanto do consumo de energia quanto da geração própria deles. Então, isso cria uma série de desafios para o setor, uma série de oportunidades de negócio e uma série de oportunidades de emprego para diferentes áreas de conhecimento, né? Então, a gente até no estado do Rio, principalmente, a gente tinha uma economia de petróleo muito forte, que gera muito emprego, né? E agora a gente tem uma expansão das fontes renováveis que também trazem muita oportunidade de emprego, né? Então, por exemplo, na montagem dos equipamentos ou no desenvolvimento dos sistemas de gestão ou na montagem dos sistemas de eletrônica de potência. Então, existem várias oportunidades e com a expansão do uso de baterias, de carro elétrico e desses sistemas de gestão energética, a gente terá mais oportunidades ainda. Então, para isso, eu vou convidar alguns profissionais da área para falar um pouco da experiência deles e das oportunidades que existem nessa área de energia. Tá? Então, a gente volta em seguida com nossos convidados. Bom, então eu estou com o professor Diogo Prado. Diogo é formado pela Universidade Federal Fluminense, a UF, em licenciatura e bacharelado em Física. Atualmente ele é professor do Colégio La Salle, o Abel, professor também da FATEC e do SEDUC. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, meu amigo? Um prazer estar aqui com vocês, tá? Espero que a minha contribuição possa ser válida. Eu que agradeço a disponibilidade. Bom, então, Diogo, apesar de você ser professor aí de vários colégios, eu vou dar um foco nas atividades que você exerce na FAETEC, porque é o ensino técnico e está mais dentro aqui do foco da minha pesquisa, né, e do foco desse trabalho. Então, quais são os cursos que são oferecidos na FAETEC, Diogo? Então, a gente precisa antes entender que a FATEC ela é dividida em escolas que são chamadas de EMI, né, que ela tem um ensino médio integrado, né, que ela é o colégio que oferece a formação geral, mas também oferece a formação técnica, e ela tem alguns lugares que oferece somente curso técnico. Eu pertenço ao ETER, né, que é a Escola Técnica República, e lá nós somos escola de formação geral e técnico, né? Então, o aluno lá ele tem a oportunidade de fazer um ensino médio completo, né, como seria numa escola convencional, e lá ele tem a formação técnica de alguns cursos. Lá a gente tem curso de mecânica industrial, de telecomunicações, de eletrônica, temos curso de informática, de rede e de games, né? E, de uma forma geral, a rede FATEC, em escolas diferentes, ela pode oferecer cursos diferentes, né? Então, E você atua, então, em Niterói? Não, eu atuo em Quintino. Em Quintino, tá.
Agora, qual o conteúdo das suas disciplinas de física que aborda a questão da energia? Então, a energia ela entra em evidência em duas situações, né? Quando existem polêmicas, coisas simples, né? Por exemplo, o governo federal resolveu mudar a questão do horário de verão. Então, essa é uma discussão que pode acontecer em qualquer momento, né? Porque isso vai ser uma demanda de sala de aula necessariamente. Professor, é útil remover o horário de verão, ou então não é? Vamos discutir sobre isso. E às vezes você pode estar num assunto que não tem exatamente esse foco, mas a demanda requer que você pare e fale um pouco, né? Ah, legal. Isso dá para, assim, entender que os alunos assistem ao noticiário, né? Então estão bem antenados com o que vem O acontecendo. tempo todo. Por exemplo, foi um ano que tivemos poucas chuvas nos reservatórios, aí o nível das hidrelétricas, dos reservatórios das hidrelétricas baixaram. Isso aí é um assunto que, mesmo que eu esteja falando sobre outra coisa, isso vai aparecer em sala de aula, eles vão perguntar o porquê, o que que a gente tem que fazer, quais são os procedimentos mais adequados. Isso E aí, esse tipo de questão cai no Enem também? o Enem, né, ele é uma prova que ela é muito atenta às coisas que acontecem durante o ano, né? Então, se você tem, por exemplo, um problema no preço da gasolina, como a gente está tendo esse ano, esse é um assunto provável de prova. Se for, por exemplo, um ano onde a gente tenha uma crise hídrica, né, lá nos reservatórios das hidrelétricas e tudo mais, esse é um assunto provável no ano em que estamos vivendo ou no ano seguinte. Então, são assuntos que a gente não pode deixar passar. Isso precisa ser trabalhado obrigatoriamente, porque senão o aluno ele vai chegar na prova e ele vai ficar perdido, né? Por exemplo, uma outra questão pequena, a eficiência de desenvolvimento de um motor a combustão com gasolina ou no álcool, né? Se a gente está tendo um problema no preço da gasolina, o álcool ele pode ser uma opção. Então, qual é a questão da eficiência de um motor a gasolina ou a eficiência de um motor a álcool? O álcool é mais barato, então vale sempre a pena colocar álcool? Não, depende. Aí a gente tem que buscar a relação dos dois preços. Então, esse é um assunto que faz parte aí dos questionamentos que o aluno faz e que a gente precisa, de alguma forma, colocar isso dentro da nossa grade, né? Se a gente for parar para pensar em termos de grade curricular, onde que aparece energia? Dentro de mecânica, né, eu vou lá desenvolver a parte de trabalho, né, força vezes distância, né, tudo mais, conceito de trabalho, e aí, na sequência, a gente consegue falar em energia potencial gravitacional e energia cinética. Pronto, aí eu já tenho uma ferramenta para falar da hidrelétrica. Maravilha. Né? Tá Mas nas mãos. varia, o conteúdo de energia varia de curso para curso? Então, sim, né, porque cada curso ele tem uma demanda inicial, né? A gente está no momento de discussão da matriz curricular da FATEC. Então, por exemplo, um curso de mecânica, ele não vai ter no primeiro ano a mesma demanda do que um curso de eletrônica, né? O curso de eletrônica ele vai precisar estudar um pouco mais de eletricidade no começo. O curso de mecânica ele precisa ver realmente a parte mecânica, porque se ele vai desenvolver como funciona a resistência dos materiais, né? Esse tipo de matéria de mecânica acaba sendo para ele algo que funciona como uma base, né? Ele não consegue fazer a matéria do ano seguinte se ele não tiver isso desenvolvido dentro da física. Então, por exemplo, ainda tentando relacionar a energia, né? A gente pode ter dentro dessa parte de mecânica, a gente poderia ter dentro da parte de termologia, né? Então, vamos supor que a gente esteja falando de um curso que se refira lá à mecânica industrial, como eu falei, desenvolvimento de peças, né? O que tem a ver a termologia com isso? Então, a gente vai desenvolver lá os conceitos de calor, que é energia, e aí a gente tenta ter uma ferramenta pronta para trabalhar a termodinâmica, para, em sequência, termos máquinas térmicas. Olha, um curso de mecânica industrial, pensando em máquinas térmicas, né? Aí você entra motor a combustão,
né? Você pode até ter algo mais complexo, como uma termoelétrica, né? Se você está estudando a máquina térmica, você consegue falar em eficiência, em rendimento. Então, tudo isso aí acaba entrando. Por exemplo, se eu estiver me referindo a um curso de eletrônica, onde que eu poderia ter energia? Bem, eu desenvolvo circuitos com ele. Dentro de circuito, eu posso calcular potência, né? Potência consumida em um resistor, alguma coisa desse tipo. E aí, falando em potência, eu consigo falar em economia de energia. E aí dá para falar lá naquele selo do Inmetro, né? Selo que se refere ao consumo, né? Quanto que o aparelho ele é econômico ou não. Então, para a gente, dentro de física, né? Mesmo em cursos diferentes, a gente consegue fazer várias abordagens que estão muito dentro de energia. E diga-se de passagem, quando você pensa em vestibular, né? Não é o foco principal da nossa escola, né? A nossa escola ela tem como um dos focos a formação técnica, no entanto, ela também é uma escola de formação geral, então a gente precisa se preocupar com o vestibular. Energia para a física é um dos assuntos principais, não tem como fugir. Mas olha só, qual a proporção mais ou menos assim dos alunos que vão para uma universidade em relação aos alunos, por exemplo, que vão trabalhar como técnico numa indústria ou numa empresa relacionada à energia ou não, né? Você tem uma ideia Não, assim? preciso buscar essa estatística na escola. Isso aí eu não tenho, não Mas os sei. alunos mostram interesse Vamos lá. A questão do interesse para qual área eles vão, então, a gente está vivendo um momento de crise econômica grande, né? E o aluno ele precisa de oportunidade, né? Como escola, a escola ela só consegue encaminhar o aluno a estágios se as empresas procurarem a escola, né? Existe um programa dentro da FATEC chamado Divest, né? Que é o programa da divisão de estágios, tá? E aí, dentro desse programa, né, existem mais de 200 empresas cadastradas. Por que precisa ser por esse programa da rede? Porque a empresa precisa pagar o seguro para o aluno, se responsabilizar por questões de EPI e tudo mais, né? Não é uma questão tão simples que a gente fale assim para o aluno: olha, aluno, você vá procurar uma empresa em determinado bairro que ela vai instalar te esperando. Eu não posso fazer isso porque tem a questão do transporte do aluno, que a escola precisa assegurar que vai funcionar, né? Tem os riscos que o próprio desenvolvimento do estágio ele pode oferecer ao aluno. Então, quando você fala que ele já vai para o mercado de trabalho, na verdade, a gente não consegue, como escola, pensar exatamente nisso inicialmente. Primeiro, a gente precisa pensar no estágio, né? Vamos supor, um aluno de eletrônica. O aluno de eletrônica ele vai aprender como montar um circuitinho, né? Inclusive nas feiras de ciência e tecnologia tem uns trabalhos assim que são muito legais. Eles montam carrinhos que conseguem seguir linhas no chão e ele acaba tendo um movimento meio que autônomo. Você vê alunos uma vez eu vi um trabalho que eu fiquei apaixonado, né? Se você for parar para pensar que é um aluno de ensino médio, né? Eles pegaram um recipiente com um pouco de terra, né? E aí eles colocaram lá uns sensorizinhos, né? Quando a terra estava muito seca, aí acendia um LED com uma determinada cor. Quando ela estava um pouco úmida, aí acendia um LED com uma outra cor. E quando ela estava bem úmida, acendia um LED vermelhinho, por exemplo. Para que servia isso? Dependendo da cor do LED, era possível calcular a quantidade de água que ele iria querer irrigar a terra. Então, o aluno ele sai pronto para desenvolver esse tipo de coisa. No entanto, Diogo, ele está pronto, de repente, para instalar uma placa solar numa casa? Não, ele precisaria, né, entrar numa empresa, receber um treinamento, de repente, como estágio, né, e aí desenvolver de forma mais objetiva, né, aquela área. Mas, assim, ele já traz ferramentas que faria com que ele desenvolvesse mais rapidamente, né, do que um aluno comum. Então, eu falo sempre que o aluno ele hoje está precisando de oportunidades, né? São 200 empresas, parece que é muita vaga. Agora há pouco, por exemplo, eu entrei no Twitter da Divest, né, para ver como existem várias vagas sendo oferecidas lá, mas assim, quanto mais melhor, né? claro. Então, se as empresas que estão vinculadas à tecnologia,
elas puderem oferecer, né, fazer esse contato com a Advest e oferecer a vaga, aí o aluno ele se inscreve no programa e aí ele pode ser selecionado ou não, né? Agora, em termos de número, porcentagem, essa informação eu vou ficar te devendo. Mas você vê assim, interesse dos alunos em relação ao tema energia, comparado com os outros temas assim da sua aula? Então, sim, porque acaba sendo algo que está relacionado ao impacto financeiro da família, né? Por Com exemplo, certeza. a conta de energia elétrica, ela, de vez em quando, está com a tarifa, está com a bandeira vermelha. Aí ele, poxa, professor, por que que meu pai está pagando mais caro na conta? É, essa semana, poxa, pedi ao meu pai um pouco, pedi um dinheiro para poder sair, ele não falou que não podia porque a conta de energia elétrica veio mais cara. Então, isso acaba, de certa forma, impactando. Tudo que impacta na vida dele, ele tem interesse, né? Ah, a gente precisa fazer uma viagem. Poxa, olha o preço da gasolina. O preço da gasolina é algo que está relacionado com a discussão de energia, acredito eu, com a Com matriz certeza, energética do Brasil, né? com A gente certeza. precisa, de repente, buscar soluções. E aí a gente, em sala de aula, quando abre esse tema, poxa, eles adoram, né? Agora, no estado do Rio, a economia do petróleo estava muito forte até bom tempo, né? Isso até pouco tempo. E isso gerava muito emprego, né? E até fazia com que as pessoas procurassem alguma capacitação dessa área. É, isso com a crise econômica aqui, assim, no estado do Rio de Janeiro, acho que foi um pouquinho pior do que no resto do Brasil. Isso você acha que impactou, assim, a percepção dos alunos em relação às oportunidades de emprego nessa área de petróleo? Olha, eu vou te responder, mas não como professor da FATEC. Eu vou te responder como professor da SEDUC, né? Quando teve o boom do petróleo no Rio de Janeiro, né, que estava sendo construída a refinaria em Itaboraí, né, e Uhum. eu, como professor de uma escola de São Gonçalo, eu me lembro quantos alunos estavam se inscrevendo em cursos aqui na área, né, na região, para fazer uma capacitação adequada para poder trabalhar no Comperj. Mas, assim, aluno de terceiro ano, muitos deles demonstraram esse interesse. Então, a minha FATEC, a minha unidade, ela é no Rio, né? Então, existe uma certa distância. Mas também lá os alunos já procuravam a capacitação além do colégio. No entanto, quando o Comperj ele não acontece da forma como se esperava, mas sem dúvidas, né? Foi uma decepção. Eu acho que para todos que investiram, né? Mas para o jovem de uma forma geral, ali foi um momento de perda de oportunidade, né? Muita gente estava aprendendo curso de solda, curso de, enfim, né, de diversas áreas e ali acabou não acontecendo. Mas você sabe que, assim, até em alguns cursos mesmo que a gente organizou de gestão energética, tinha uma procura grande de profissionais que trabalhavam na área de petróleo e estavam procurando oportunidade na área de fontes renováveis, porque a economia do petróleo realmente deu uma caída. Mas de fontes renováveis, sabe, tem crescido bastante, principalmente de energia solar fotovoltaica. Os alunos têm essa percepção disso, eles mostram interesse nessa área, estão querendo se capacitar também. Como é que você percebe isso? Olha, esse é um assunto que quando a gente faz em sala de aula, não vejo esse interesse, talvez até por eles não terem claro que isso pode ser uma fonte de renda, né? Como eu te falei, quando a discussão do petróleo ela aconteceu, muitos cursos eles apareciam na mídia, né? Eu acho que esse tipo de formação para a instalação das placas voltaicas e tudo mais, ela não acaba aparecendo de forma tão evidente como aparecia a questão do petróleo. Eu não vejo neles esse interesse todo. No entanto, vou aproveitando a sua pergunta, vou fazer uma colocação para você. Eu hoje tenho dois amigos formados em física que migraram para essa área. Então,
não dos alunos, mas de pessoas com um pouco mais de idade, com uma outra formação. Sim, eu tenho visto interesse de migração para esse tipo de área, sim. E você acha que os alunos da FAETEC estariam preparados para esse tipo de trabalho? Porque, assim, tem a área de montagem que se encaixaria bem com técnicos e mecânicas, tem toda a parte de eletrônica, de potência, né? E mesmo na gestão de energia. Então, Sem dúvidas, eu acho que exatamente por eles já fazerem um curso que os permite manusear equipamentos eletrônicos, né? No caso da eletrônica, no caso do pessoal da telecomunicações, no caso do pessoal da informática, até o pessoal que faz o curso de redes, eles têm uma habilidade que eles vão desenvolvendo ao longo desses 3 anos, que, é claro, se eles entrassem numa empresa que trabalhasse com esse tipo de tecnologia, eles iam precisar receber uma formação específica àquele tipo de equipamento. Mas o fato dele já ter desenvolvido alguma habilidade com o equipamento eletrônico de uma forma geral, eu acho que ele conseguiria desenvolver isso muito rápido. legal. E assim, uma última grande pergunta, né? Como que a universidade ou as universidades poderiam contribuir para a formação desses alunos? Essa é uma grande pergunta, né? Eu sempre falo que quando eu cursava a UF, né, era uma discussão muito grande a abrir as portas da universidade para a sociedade. Eu me lembro de um movimento que não era da UF, né, mas era da UERJ. Eles falavam de portas abertas. Eu achava aquela expressão muito boa, né? E realmente existe um distanciamento, né? Para que a universidade ela vá até as escolas, e eu acho que ela precisava fazer mais isso. Você imagina uma escola técnica, né? E um grupo como o seu tentando se aproximar, isso só tem a enriquecer a escola. A escola só tem a ganhar com a proximidade de um grupo como o seu, né? Por quê? Porque o aluno ouvindo uma palestra sua, por exemplo, como a gente tem tentado conversar para fazer acontecer, né? E em breve ela acontecerá, eu acho que é diferente dele ouvir de mim, né? Vou trazer um exemplo. Por exemplo, lá na nossa escola a gente tem um curso de enfermagem, né? Vou usar um exemplo aí da área de saúde. Se um professor de biologia for falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, ele vai trazer a vivência dele. Agora, se um médico de um pronto-socorro sentar para contar tudo que ele já vivenciou por causa de doenças sexualmente transmissíveis, eu acho que o aluno ele acaba recebendo aquilo como um impacto. Eu acho que a vivência que vocês têm, né, da área, da universidade, de uma forma geral, né, toda a experiência, o conhecimento científico adquirido, quando isso é levado para o aluno por vocês, ele não tenha dúvidas que, para ele, isso seria muito mais impactante do que ouvir através de mim, que tem uma parte do conhecimento científico, mas que não vivencio isso no meu dia a dia, né? Então, eu acho que quanto mais a universidade conseguir abrir as portas, né, para as escolas, ou as escolas conseguirem abrir as portas para a chegada da universidade, eu não tenho dúvidas que isso para o aluno seria um grande incentivo, né? A gente tem uma geração, Amado, que ela é uma geração que é muito estimulada, né, pelas mídias sociais ou pelas próprias grandes mídias, né, com as coisas rápidas e fáceis, né? Hoje em dia você vê, por exemplo, uma pessoa criar uma conta em uma rede social como o TikTok, de uma hora para outra ela ter 1 milhão de seguidores, né? Isso pode ser para coisas ruins ou coisas boas. Por exemplo, eu trabalho com um professor que ele fez, dentro de uma fase de um jogo de videogame, uma cidade para explicar a questão lá de um momento da história que ele queria explicar. Um aluno filmou aquilo e do dia para a noite ele tinha 1 milhão de seguidores. Mas era um negócio fantástico. Ele dava uma aula de feudalismo dentro daquela cidade criada no Minecraft. Fantástico aquilo, né? Isso não vai ser uma coisa que vai acontecer todo dia. É mais fácil uma pessoa explodir porque ela dançou uma música que está na moda. E essa geração,
ela acaba tendo muito disso, né? Que é muito fácil conseguir a fama ou o dinheiro através dessas pequenas oportunidades que surgem às vezes. Então a gente fica ali no dia a dia tentando criar neles a cultura que não, que a gente pode lutar para ter um mundo melhor, a gente pode lutar para desenvolver tecnologias que tornariam o nosso mundo melhor, e se a gente não fizer isso, a gente vai esperar alguém fazer pela gente. E aí, de novo, eu falo, você imagina a universidade falando isso para eles com mais frequência, né? Eu acho que seria fantástico, né? Eu faria questão de estar lá ouvindo também. Então, com certeza a gente vai fazer isso, a gente vai criar algumas portas, né, para a gente poder fazer uma ligação mais próxima entre os cursos técnicos e as universidades. Diogo, eu queria agradecer imensamente aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu acho que essa conversa foi ótima, né? Eu acho que para os alunos, né, que estão querendo procurar oportunidade nessa área vai ser bastante frutífera. Obrigado mais uma vez aí, Diogo. Eu agradeço por estar aqui. Assim, eu sempre falo que eu, como membro de escolas, eu sou uma pessoa pidona, né? E quando assim eu recebo um convite para poder participar, eu sempre peço que a gente sempre faça força para conseguir concretizar, né? Como eu falei há pouco, né? É uma geração que precisa de oportunidade. Temos alunos fantásticos, né? Apesar de estarmos no momento de pandemia, né? Tudo é mais difícil nesse momento. O estágio, por exemplo, ele é um estágio online. É, Além de poucas exceções que conseguiram estágios em empresas grandes, e aí as empresas se comprometeram a cumprir o protocolo de uma forma muito rígida, né? Ano passado nós tivemos, por exemplo, 2 alunos das telecomunicações que conseguiram vaga numa empresa super grande, e aí a escola conversou, eles se comprometeram a cumprir tudo que tinham que cumprir, aí não, tudo bem, pode ir presencial. Mas assim, foi uma exceção, né, esse caso, ou esses 2 casos, é, mas o fato deles não estarem presencialmente fazendo os estágios e mesmo indo para a escola ainda, né? A gente pretende que isso retorne ao normal o mais breve possível, né? E aí a gente depende das vacinas e tudo mais. Enfim, essa discussão ela acaba indo por outro caminho, que a gente não vai seguir aqui, mas temos alunos fantásticos e precisamos de oportunidades para eles, né? E aí, quando eu vejo a universidade ou empresas, assim, eu sempre falo, venham, venham, porque eles precisam, né? Se a gente conseguir sempre abrir caminhos de oportunidade para esses moleques, a gente vai se surpreender com eles, porque eles são fantásticos. Claro, tem o desinteressado? Tem, são humanos, não tem jeito. Às vezes, um vive um problema familiar que às vezes acaba refletindo no desempenho escolar dele. Mas, às vezes, você coloca uma oportunidade na mão de um menino desse e ele realmente faz valer, né? Então, espero que essa conversa nossa ela produza frutos. Eu fico muito feliz de estar aqui conversando contigo, com uma pessoa que eu gosto, que eu admiro, né? Você sabe disso e o que precisar de mim eu estou à disposição. Tá ótimo. Obrigado, Diogo. Tudo de bom, querido.